Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Abrasoft. A gente tem o prazer de estar com vocês nessa manhã e compartilhar mais uma vez um conteúdo que a gente considera super relevante para vocês. Meu nome é Paulo, eu faço a gestão do programa ICV na Abrasoft e desde já eu convido a todos a seguirem a Abrasoft nas nossas mídias sociais. Aqui está o QR Code e o link para as nossas plataformas e para as nossas mídias. E vai ser um prazer estar com vocês em contato com vocês nessas mídias e compartilhar um pouco do nosso conteúdo e um pouco da nossa agenda de informações. Hoje a gente separou um conteúdo super importante que o Cláudio vai compartilhar com vocês, tá bom? O programa ICV, como eu falei para vocês, que eu faço a gestão, é um programa que tem como objetivo apoiar nossos parceiros de tecnologia, tanto na parte comercial, de geração de vendas, de geração de oportunidades, como também apoiá-los em toda a parte de gestão de infraestrutura, né? Toda a gestão de cloud. Então a gente sabe que todos os nossos parceiros eles têm necessidades específicas. A gente sabe o quanto que a gestão de cloud é importante, a gestão de recursos e financeiro. E aqui o Cláudio vai trazer um pouquinho sobre esse conteúdo e sobre essas informações. Tá certo? Acredito que todos já conheçam a Abrasoft. A Abrasoft é uma empresa de mais de 3 décadas de mercado. Somos uma empresa de tecnologia que tem como um dos seus principais, o seu principal parceiro, na verdade, é a Microsoft, e por isso a gente tem um pouco desse DNA dentro da nossa companhia também, de parceria, de geração de negócios, enfim, uma empresa super direcionada a vendas e prestação de serviços em tecnologia também. Temos um time total preparado e total especializado nas competências de Azure, e é isso que o Cláudio vai trazer um pouquinho para a gente. Por isso eu já vou convidar ele para falar um pouquinho sobre como você pode otimizar os seus recursos em nuvem, como você pode modernizar o seu ambiente e como você pode ter um custo atrelado a isso, super gerenciado, super controlado, para que não haja nenhuma surpresa na sua fatura, para que não haja nenhum tipo de má utilização ou de experiência ruim com a cloud, né? A gente sabe que a cloud, ela tem como sua característica o pagamento conforme a utilização e por isso deve ser feita uma gestão super próxima desses custos e dessa utilização para que não haja nenhuma surpresa. Cláudio, você está conosco? Consegue ouvir bem a gente? Positivo, Paulo. Me escuta também? Escuto super bem. Então, Cláudio é um dos nossos solutions dentro da área. Eu vou passar a palavra aqui para ele, para que ele possa começar a sua apresentação. A gente tem um chat também, pessoal, e eu quero convidar vocês a qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, utilizarem o chat, compartilhar as dúvidas com vocês, que no final da apresentação o Cláudio vai tirar alguns minutinhos para abordar essas questões. Tá bom, Cláudio? Cara, fica super à vontade. O tempo é todo seu aqui e obrigado mais uma vez pela participação de todos. Muito obrigado pela introdução, Paulo. Acho que é um prazer aqui estar falando com todos vocês nessa manhã. Basicamente, aí o Paulo já fez uma apresentação, né? Eu sou um recurso aqui que fica alocado dentro da área de soluções em pré-vendas de Azure, então, quanto a questões que tangem esse tipo de vertical, fiquem sempre muito à vontade para trazer isso, compartilhar com a gente, vai ser um prazer atender vocês, né? Bem, basicamente aí essa frente de boas-vindas o Paulo já apresentou para a gente muito bem, né? Mas basicamente passando um roadmap aqui sobre pontos que vamos olhar, né? O tema da live hoje é FinOps e entender um pouco mais do que é isso, né? O que é o FinOps falando propriamente dito, né? O FinOps é basicamente como a gente poderia chamar como um modelo de operação
no qual a gente tem, né, a origem do termo, ele deriva do termo do DevOps, né, que é essa cultura de interação entre os times de desenvolvimento e operação, entendendo que o processo de desenvolvimento e implementação de uma solução em software seja otimizado, né? Quando a gente fala de FinOps, né, a gente abstrai a parte de desenvolvimento e vai falar de fato de uma cultura de gerenciamento de finanças, né, com foco em cloud. Então, assim, a gente tem que ter muito bem claramente, né, quando a gente começa a falar de FinOps, a gente já fala com um escopo mais que está mais maduro, né, nessa questão de cloud, então a gente não vai falar previamente de questões tão básicas, né, assim, a gente está falando aqui de quem já está na nuvem, de quem já está pensando em ir para a nuvem, não estamos partindo do zero, né, mas é interessante que você tenha esse conceito, o Paulo já colocou muito bem, questões de pagamento, tudo isso a gente vai passar um pouco, né, como são conceituados os custos na nuvem, o que você tem que ter em mente de visibilidade para esse tipo de ação, possíveis variações, é muito legal, a gente tem diversas analogias que realizam dentro da nossa área técnica, né? Tem as pessoas que falam que a nuvem é como uma conta de energia, a nuvem é como a conta de água, né? A nuvem é como você tivesse um Lego, isso eu falo um pouquinho mais para frente também, mas basicamente, né, a gente tem que entender bem quais são as possíveis variações que a gente pode ter em questões de fatura, comparação de custos de infra, isso falando de diversos pontos, né, de partida. Então, por exemplo, falar de on-premises, falar de diversas nuvens, né, falar da minha própria nuvem, de acordo com o meu ambiente vai sendo transformado, né, o que eu posso considerar ali como possíveis pontos de comparação. Falar aí de, acho que duas fases bem abstraídas, né? Uma fase que é um pouco mais concreta, que é a frente de início de utilização, né? Então, aquele primeiro pezinho, o primeiro degrau que você vai subir, e depois, quando isso vai ganhando escala, que dentro dessa escala, a gente pode ter diversas fases, né? Uma primeira fase, por exemplo, de homologação, enfim, até chegar num ambiente consolidado, produtivo, com toda a sua workload ali já muito bem estruturada. Uma vez pensando, né, que você já esteja, né, que já tenha crescido, já tenha colocado esse seu primeiro pé, a gente passa por algumas frentes de otimização. E aí, né, dentro dessa ferramenta, dentro dessas frentes de otimização, a gente puxa aí pontos de ferramentas e práticas, né, para de fato o que é preciso para a gente ter dentro, né, da nossa operação de cloud uma vertical aí de finanças, né, falando de FinOps, assim, de forma geral. E no final, se vocês posicionarem algum tipo de dúvida aí dentro do chat que está disponível, a gente passa por elas aí. Tem uns minutinhos para execução desse tipo de questão, né? Acho que o primeiro ponto que é interessante a gente trazer é esse questionamento que, de fato, quanto custa a minha infraestrutura na nuvem, né? O quanto que a nuvem custa? Essa pergunta, ela é muito subjetiva, né? Basicamente, o que a gente tem aí é que vai depender, né, do quanto você está utilizando. O Paulo colocou muito bem, né? Você tem a modalidade de consumo do Pay as you go, né? Então, o Pay as you go basicamente fazendo uma tradução livre, né? Pague de acordo com o que você vai, né? Com o que você consuma. Ele vai sempre ter um approach de pós-pago, né? Se assemelha muito a diversos outros serviços que a gente tem aí no nosso cotidiano que seguem essa vertical, né? Eu gosto muito de utilizar o exemplo, por exemplo, juntando um plano de telefonia móvel, onde você tem ali estruturado para você, né? Você vai ter um custo de unidade para ligações locais, para o seu mesmo DDD, um custo de unidade para ligações externas ao seu DDD, um custo para lotes de SMS, por exemplo. Então, a cada 50 SMS enviados, você vai pagar R$1, né? Então, basicamente, você vai ter essas verticais no final daquele seu ciclo, por exemplo, considerando um ciclo que começa no dia 6 e vai até o dia 5 do próximo mês. No dia 6 do próximo mês, a operadora vai analisar todas aquelas métricas de uso que você utilizou durante aquele período e fazer, né, essa comparação valor unitário versus o valor que você utilizou, né? Então, se você mandou 50 SMS e a cada 10 SMS você gastasse R$5, né, você vai simplesmente fazer essa multiplicação. Então, a nuvem segue da mesma forma, só que aqui um dos principais diferenciais é que você tem uma infinidade de produtos, né? Então, assim, olhando, por exemplo, para um cenário onde a gente tem somente máquinas virtuais, mesmo nesse
nesse cenário você tem diversas verticais de precificação, né? Então, um exemplo muito claro, falando de um servidor de máquina virtual por si só, né? A gente tem aí a possibilidade, por exemplo, de ter o custo da própria computação daquela máquina que está sendo executada. Então, por exemplo, eu vou ter um custo por hora que vai ser considerado de acordo com o tempo que a minha máquina ficou ligada, executando. Sobre esse custo hora, falando, por exemplo, de um sistema operacional Windows, você vai ter o custo de licenciamento também, ou, por exemplo, outras verticais de Linux, como, por exemplo, Red Hat Enterprise, enfim. Você vai ter um custo de licenciamento sobre aquela máquina, e por si só ele já pode ser muito variável, porque, né, o licenciamento ele vai levar em conta a quantidade de cores, por exemplo, que você tem, né? Então, diferentes máquinas virtuais vão ter diferentes custos por hora de utilização, e o custo de sistema operacional também pode variar entre elas. Então, basicamente falando só da camada de computação, você já tem aí possíveis verticais que vão ser consideradas dentro do custo do seu ambiente de cloud. Um outro ponto é que essa máquina, por exemplo, ela vai precisar de um disco de armazenamento. E esse disco ele vai seguir uma vertical totalmente diferente de precificação. Então, por exemplo, você pode ter os tamanhos de discos pré-definidos, né? Então, por exemplo, um disco de 128 GB, ele tem o valor dele estático ali, né? Ele tem o valor cheio que ele considera, mas, por exemplo, você tem a possibilidade de crescer elasticamente, né, esses discos. Então, por exemplo, discos de tamanho personalizados vão respeitar uma proporção de custo giga, né, para cada tamanho e performance deles. Falando, por exemplo, já de recursos de plataforma como serviço, você tem a possibilidade também de ser cobrado por vezes que você executa alguma solução ou aplicação. Então, tudo isso, né, são verticais que você tem que levar em consideração no momento que você tiver criando, né, estruturando o seu plano de adoção de nuvem, né? Então, olhando para o meu cenário atual, por exemplo, eu que estou desenvolvendo num contexto local, né? Eu estou dentro da minha máquina, eu vou desenvolver uma aplicaçãozinha aqui utilizando emuladores locais. O que eu preciso considerar nisso tudo, né? Qual vai ser a minha plataforma de hospedagem? Uma vez eu tendo definida, né, a minha plataforma de deployment, enfim, aonde eu vou implementar isso, entender dentro desse recurso que eu vou utilizar, quais são as verticais de custos que estão envolvidas dentro deles, né? Então, a Microsoft não vai te cobrar claramente, assim, né, por exemplo, um recurso só, né? Eu tenho uma máquina virtual que eu dei um nome para ela, não é um custo estático para aquela máquina virtual, ela tem diversas verticais, isso tudo tende a ir ao encontro do Pay As You Go, para que de fato você sempre opere com a estrutura mais enxuta possível. Mais para frente aqui nos pilares de otimização, eu vou tocar em alguns pontos que são bem interessantes, né? E entender assim que de fato, que por ser um plano pós-pago, existe sempre uma variação que vai estar estritamente direcionada com as mudanças que você realiza dentro do seu ambiente. Então, uma vez que você, por exemplo, teve um mês de uso atípico, que você teve um pico de acessos, né? Você teve, por exemplo, uma ação de marketing que gerou uma escala de requisições maior no seu ambiente, o seu custo, a sua fatura vai ser baseada numa volumetria de uso maior, e relativamente, né, falando, isso vai ser também considerado na hora da Microsoft mandar aquele extrato das suas unidades, né? Então, basicamente, você tem essa frente e sempre entender, né, que assim existe um distanciamento, né? Existe uma comparação entre expectativa e realidade, né? Você tem a possibilidade, por exemplo, de trabalhar sempre com as estimativas, mas é algo que é uma estimativa, né? O próprio nome ele já está posicionando muito bem, né? Você não vai ter aquilo garantido estaticamente porque são verticais de uso, né? Então, por exemplo, se no momento da estimativa você não considera que existe uma massa de download que foi executada de forma intensa dentro do seu ambiente e aquilo aconteceu durante o seu ciclo, isso vai estar representado no final do billing, e você tem que estar sempre consciente de que a nuvem ela é como uma torneira, né? Assim, se ela estiver ali pingando, simplesmente a conta no final do mês vai vir de uma forma, mas se você abrir ela e aumentar esse fluxo de saída, né, esse fluxo de consumo, da mesma forma isso vai ser considerado, né? Então, assim, é sempre algo a gente precisa refletir, né? Na própria chamada, assim, na nossa live, a gente tinha lá, a nuvem é mais barato? Depende. Então, assim, sempre que a gente for pensar num conceito aqui, a ideia é a gente seguir para essa visualização, né, de cortar gastos, de ter menos custos, sempre operando na estrutura mais enxuta possível, mas isso está estritamente ligado com as ações técnicas que você toma dentro do seu ambiente. Então, uma vez que, por exemplo, eu tive uma fatura no mês atual que foi de X,
Muito provavelmente no mês seguinte esse valor ele não vai se repetir exatamente. Isso por padrão, porque existe, por exemplo, uma variação de dias, né, quantidade de dias do mês, e isso por si só já influencia diretamente, mas não só por isso. Por exemplo, eu tenho ações técnicas que são tomadas durante praticamente aí todos os dias do meu expediente, que vão cada vez que são executadas, são demandadas, alocam alguma coisa, elas vão expressar alguma coisa na frente de consumo do meu ambiente, né? Falando um pouquinho aqui de variáveis, né? Eu falei ali quanto à questão das estimativas, né? Eu acho interessante colocar aqui dentro desse contexto, dois pilares distintos, né? A gente tem aí algo como se fossem variáveis globais que se aplicam de forma ampla no mercado e variáveis de ambiente que vão variar ali de acordo com o seu contexto específico, né? Então, um ponto muito interessante que a gente fala do mercado, né, no geral, isso falando de maneira global e abrangente, é que você tem diferentes providers, né? Então, hoje você tem aí nuvens de diversas cores, falando, por exemplo, dos principais players aqui, segundo o último quadrante mágico do Gartner, comparando, por exemplo, o Microsoft Azure com o Azure Web Services o, o Google Cloud Platform, né? A gente tem a possibilidade de ter verticais de custos diferenciadas, dependendo de possíveis frentes, né, de consumo. Então, por exemplo, eu posso ter um recurso no Microsoft Azure que ele respeita uma vertical de precificação que não se aplica diretamente dentro, por exemplo, de um outro cloud provider, né? Então, isso por si só já é uma variável e, assim, é sempre interessante você ter uma visão de espectro completo, né, assim, dessa possibilidade, desde que, né, tenha possibilidade de compatibilidade técnica. Então, por exemplo, recursos específicos de uma cloud integradas com outras soluções, por exemplo, falando aqui um cenário, né, a gente tem recursos do Microsoft Azure que se integram com soluções de Office 365, né? Então, assim, muito provavelmente isso é algo que o provider da Microsoft vai ter a expertise e a maestria nessa frente, né? E, assim, descendo um pouco mais no detalhe, né, assim, falando agora também, né, dessa frente de variáveis globais, a gente tem alguns pontos muito interessantes, como, por exemplo, regiões do mundo, né? A gente sabe aí que esses provedores de cloud, eles têm data centers espalhados pelo mundo inteiro, e esses data centers, eles incorrem custos para serem mantidos, né? Custos de, por exemplo, manutenção, recolhimento de imposto que o provider precisa fazer naquele local. Existe também variáveis de oferta e demanda, né? E isso vai influenciar diretamente, né? Então, uma vez que você tenha, por exemplo, recursos alocados em distintas regiões do mundo, você vai ter variáveis de custo de acordo com essas regiões, né? Um exemplo muito claro é que é costumeiro, né? Com frequência que a gente visualiza que recursos alocados nas regiões dos Estados Unidos saem mais baratos do que alocados em regiões no Brasil, por exemplo. E por que a gente pode considerar isso, né? Existe uma frente de tributação de impostos que o provider precisa arcar para manter o data center nessa região aqui, por exemplo, do Brasil, e existe uma outra que ele precisa para manter isso nos Estados Unidos. Frente de oferta e demanda, isso é muito interessante também, né? Aqui na América Latina, acho que os principais data centers das principais nuvens do mercado estão no Brasil e eles não têm outros espalhados aqui, né? Então, por exemplo, aqui na América do Sul, para que os usuários, por exemplo, da Argentina tenham menor latência, o data center mais próximo deles é o do Brasil, né? Do Uruguai, enfim, todos eles acabam que tendem a ter esse caminho de mais proximidade da aplicação utilizando o cenário do Brasil. Isso também, né, vai gerar uma demanda muito alta e precisa existir um balanceamento, né? Então, existe também essa possibilidade, né? Enfim, outros pontos vão e vêm, assim, de forma geral, mas esses são frentes interessantes da gente ter de visibilidade no momento de visualização, né, de possibilidades na nuvem. Agora, vindo para um contexto mais, né, exclusivo, olhando mais assim para uma realidade mais próxima, existem, por exemplo, variáveis de questões de tipos de contratos, né? Isso falando, por exemplo, de moedas que regem o contrato, condições comerciais, isso tudo é variável e aí é interessante que você sempre esteja alinhado com o seu parceiro, né, sobre como é o modelo do seu contrato, para que você entenda. Então, por exemplo, um contrato que está dentro de um escopo nacional, né, uma empresa brasileira, mas ele é regido, por exemplo, né, na moeda do dólar. E aí, por exemplo, você vai ser considerado em algum momento um dólar de conversão para você emitir
fatura em moeda local, por exemplo, né? Então, assim, você tem essa possibilidade de ter essa variância, né? Então, por exemplo, mesmo que a fatura venha em dólar igual à fatura do mês passado e a desse mês veio a mesma quantidade em dólar, se o dólar de comparação, né, de conversão utilizado não for o mesmo, essa fatura não vai representar a mesma coisa no final do dia, falando no contexto em reais, né? E aí, essa questão do dólar é muito legal porque ela puxa um fio que ele se estende para um contexto mais global, né? Todos os principais providers, falando, por exemplo, de Microsoft Azure, Azure Web Services e Google Cloud Platform, todos eles são providers norte-americanos, né? Eles estão nos Estados Unidos. E assim, por serem providers globais, o dólar é basicamente a moeda que vai regir, né, essa questão de unidades de precificação e tal, mas então, mesmo para contratos em reais, existe certa influência do dólar para isso, né? E assim, o dólar ele não vai influenciar, claro, né, só no contexto de cloud, né? Ele vai influenciar na frente econômica toda do mundo, mas é interessante a gente ter essa visibilidade, né? Que esses contratos eles são diretamente influenciados pelo dólar, porque essas empresas, né, os providers, eles estão nos Estados Unidos, né? Então é sempre interessante ter essa visibilidade. E também, né, a frente de questão de contratação direta e contratação através de parceiro, né? Quando a gente, falando principalmente desse ponto que a gente tem, né, providers no exterior, nos Estados Unidos, existe uma carga tributária de consumo desses recursos no Brasil, né? Que ela pode se diferenciar dos Estados Unidos, se diferencia, inclusive, né, dos Estados Unidos, por exemplo. E esse tipo de tributação, ela deve ser operacionalizada por padrão, aquele modelo que a gente conhece muito bem, que é amplamente difundido, que é a contratação via cartão de crédito. Não existe recolhimento direto, né, de todas as verticais que são implicadas sobre serviços de computação em nuvem, né? Então, é interessante você ter essa visibilidade sempre. E um outro ponto que eu acho que é muito interessante é você pensar em ter alguém a quem recorrer falando no escopo nacionalmente, né, falando no escopo mais próximo de você, porque se você contrata através do cartão de crédito, a interação que você tem é aquela direta pelo site, né, você fica muito restrito àquilo, então o que for necessário, por exemplo, você tiver alguma necessidade de entendimento de billing, né, com atendimento via parceiros pode ser muito mais facilitado, ser mais acessível para você, né, falando, por exemplo, num contexto de proximidade mesmo, né, então eu acho interessante colocar todos esses pontos e isso fica estritamente relacionado com um ponto que eu mencionei anteriormente, né? Que assim você ter condições comerciais exclusivas, né? Assim, o parceiro, o Paulo colocou muito bem, né? A Brasoft aqui é um dos principais parceiros da Microsoft. O parceiro, ele existe, né, ali um vínculo de fato com o fabricante, né, daquela nuvem, e esse tipo de vínculo ele pode viabilizar, por exemplo, valores mais acessíveis, né, para diferentes tipos de contratos, né, condições comerciais específicas, né. Então você abre um leque muito maior do que aquele seu modelo de contratação de cartão de crédito, que o modelo de contratação de cartão de crédito ele é muito claro, né? Assim, ele é muito lógico. Você faz a associação do seu cartão de crédito no portal, gera lá os seus recursos, né? Faz o provisionamento dos seus recursos, publica a sua aplicação, o que for. E no final, né, do mês ele vai definir ali um range de data para fazer essa cobrança. E uma vez feita, né, finalizado esse ciclo de consumo, ele vai pegar aí, né, esses dados de consumo de todo aquele período e gerar uma fatura, né, com base naquilo, e no final do dia você recebe lá a cobrança dentro do seu cartão, e aí entra um ponto muito interessante, né, esses contratos em cartão de crédito, eles são baseados no dólar, por exemplo, né, e aí pode gerar confusão, né, você olha dentro do seu portal, você vê valores em reais, e aí se você for pegar o valor da sua fatura e fazer, né, a prova real, aí a conta reversa, isso não pode fechar, então assim, né, gerenciamento dos custos dentro do modelo de cartão de crédito, ele pode ser um pouco mais confuso, pode não ficar tão claro, né? Porque de fato é algo que ele é voltado para uma camada, um tier mais inicial, né? Mais para frente, quanto aquela frente de roadmap de crescimento, eu vou tocar nesses pontos, né? Mas basicamente existe essa possibilidade de contratação de cartão de crédito que é mais focada para pessoa física, né? Então, por exemplo, estudantes e tal, pessoas que estão experimentando por uma primeira vez na nuvem, é interessante que você tenha esse contato, né? Você tenha essa possibilidade, mas você pode também ir diretamente via parceiro, né? Eu, por exemplo, já utilizei assinaturas de cartão de crédito, de fato, quando eu estava começando a estudar o Azure lá atrás, né? Eu estava tentando, de alguma forma,
consumir alguma coisa, né, provisionar novos recursos. Então, tudo isso, assim, existem diversas possibilidades e é sempre interessante você ter uma visão do espectro completo, né? E muito provavelmente quem vai trazer esse tipo de visualização para você vai ser o parceiro, porque ele vai ter aí, né, já uma frente comercial muito bem estruturada para operacionalizar esse tipo de faturamento, né, falando principalmente de coisas que vêm de fora, e ter, né, uma visibilidade muito clara do que é necessário, do que não é, enfim, tudo isso de forma muito bem ampla, né. Aí aqui eu começo a trazer umas frentes, né, de variáveis. Esse tipo de comparação ele é muito interessante porque aqui a gente está comparando dois providers diretamente, né? E é legal que ele traz aqui, né, dois pontos principalmente, né, a questão de performance e preço, né? A Microsoft posiciona essa frente, né, que assim, colocando, né, nessa relação, né, colocando essas duas verticais de custo versus a performance que eu vou utilizar, a Microsoft ela oferece serviços mais baratos do que a Amazon Web Services, por exemplo, né? Então, aqui a gente fala de um contexto de relação de utilização de SQL Server no modelo de IaaS, né? Então, falando principalmente, por exemplo, de uma máquina virtual, executando dentro dela, né, ali um sistema operacional, um sistema gerenciador de banco de dados, que é o SQL, e ela faz esse comparativo, né? Aqui são valores de fatos, como a gente estava até citando, né, valores para referência, modelos de contratação distintas podem correr em diferentes valores, né? Mas basicamente existe essa possibilidade e essa frente de comparação, que é interessante você ter visibilidade, né? Então, uma vez que, né, você trouxe, por exemplo, o seu ambiente para dentro do Microsoft Azure e você vai subir num contexto de SQL, num modelo de infraestrutura, talvez um ambiente equivalente a ele, né, assim, colocando entre parênteses um ambiente para suportar aquela mesma workload hospedado em outro provider, ele fosse ter verticais de custos totalmente diferentes, maiores, enfim. Então, são pontos muito interessantes, né, da gente colocar esse tipo de visualização e entender, né, assim, que as variáveis, elas são as mais diversas. Aqui eu trouxe esse estudo que a Microsoft ela apresenta que é interessante para a gente ter visibilidade concreta, né, visibilidade de números, mas é muito proporcional a diversas frentes do seu ambiente, né? Então, assim, não só, por exemplo, falando de frente de performance, de consumo diretamente dos recursos tecnicamente, mas, por exemplo, você pode ter um modelo de faturamento que diferencia de um provider para outro, que à frente da carga tributária, né, e o custo daquela operação, ele pode diferenciar e ter, né, no final do dia ali custos diferentes também por questões, né, voltadas para um lado financeiro. Então, a ideia é sempre você colocar, né, as possíveis variáveis que você tem dentro do seu ambiente, entender claramente, né, nesse momento de comparação, num momento a gente chama muito, né, de pré-venda, de qual é a sua demanda de fato, né, e como ela varia, para que você consiga comparar banana com banana e maçã com maçã, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, eu colocar dentro do Microsoft Azure um recurso no modelo, por exemplo, de plataforma como serviço, né? Aqui a gente está falando de IaaS no slide, mas, por exemplo, eu utilizar um modelo de plataforma como serviço na plataforma do Microsoft Azure para, por exemplo, um banco de dados, né? Que eu não vou, por exemplo, necessitar de gerenciar aquele servidor. E na Amazon Web Services, utilizar o modelo de infraestrutura como serviço, né? Isso são verticais diferentes que você está comparando de forma diferente, né? Então, é sempre interessante ter muito bem emparelhado quais são os recursos equivalentes e o quanto cada um deles vai custar, né? E aí entra algumas ferramentas muito interessante. Amplamente na internet você consegue encontrar saídas para comparar ambas as clouds, falando, por exemplo, de equivalência técnica, né? Então, é muito comum, na própria documentação da Microsoft, eu acho isso muito legal, eles têm uma lista, mesmo assim, que ela vai colocar frente a frente, né? Qual que é o nome do recurso da Amazon, por exemplo, e qual que é o recurso da Microsoft equivalente àquele serviço, que é interessante porque é um posicionamento muito fair, principalmente para você pensar, né, de profissionais que venham de outras plataformas e tenham esse approach, né, de ser multi-cloud ou de que querem de fato migrar tudo para dentro do Microsoft Azure, né? Então existe essa possibilidade de comparação direta com o GCP também, por exemplo, né? E entre outras fontes, né? Publicações, por exemplo, de MVPs, né, que fazem esse tipo de comparação. Então é bem interessante e também
fora, né, os cenários conectados. Então, existe a possibilidade de você utilizar em ambas as nuvens, é aquela coisa, né, pegar o melhor que cada uma pode oferecer. E a ideia é sempre, né, você ter uma frente de comparação muito bem estruturada para entender, né, essa relação técnica de performance que eu preciso, de demanda que eu tenho que atender, versus o custo que eu vou ter por aquilo, né? E aí, diretamente conectado com isso, a gente tem aí alguns conceitos, né, para a gente falar quanto questões de comparação, né? O conceito, acho que principal que a Cloud traz quando a gente vai falar de economia e finanças é o conceito de economias de escala, né? O scale save, enfim, tem diversos nomes para isso, mas basicamente o que representa isso, né? Você ter uma demanda crescente. Então, por exemplo, pensando em cenários de aplicações, né, a gente quer que cada vez mais as nossas soluções deem certos e elas vendam mais, elas, né, tenham mais acesso, as pessoas consumam mais aquilo. Então, assim, é sempre interessante que seja inversamente proporcional duas principais verticais, a minha demanda de produtividade e o meu custo, né? Então, o conceito de economia de escala é você crescer ou manter a sua capacidade de execução de workloads sempre de forma, né, linear e robusta. Então, assim, a minha demanda está crescendo, o meu ambiente ele vai precisar crescer para aumentar aquela demanda também, e de forma consciente, né, e bem estruturada, porém, os meus custos eles devem se manter ou sempre reduzir, né? Então, um exemplo muito claro, né, como eu citei anteriormente, né, tive, por exemplo, algum tipo de ação de marketing específica que gerou uma demanda maior dentro da minha plataforma, da minha solução, que de certa forma, né, assim, você vai ter ali um volume maior de usuários, você vai precisar de uma capacidade de computacional maior para executar aquela demanda, né? E uma vez que você tenha, né, esse crescimento, é interessante que o custo ele não cresça descontroladamente. Então, assim, você ter aquele tipo de pico de consumo é normal, você vai ter sim, né? Isso vai ser expresso na sua na sua fatura, mas a ideia, né, é que você tenha aí que um crescimento, por exemplo, exponencial na sua produtividade, no que você atende com o seu workload, e um crescimento mais próximo de uma proporção mais baixa, né, quanto do seu custo. Então, esse é o conceito de economia de escala. E aí a gente entra, né, falar um pouco aqui de comparar com o premises, a gente nunca vai conseguir fugir disso, porque é parte da realidade de muitos, né? É muito simples a gente olhar com esse approach. Dentro do modelo da cloud, a gente tem aí um modelo de despesas operacionais, né, que difere muito do despesas de capitais. E o que são esses dois caras, essas duas verticais aqui, né? As despesas de capitais, né, as CAPEX, são aquelas despesas que a gente, de certa forma, se compromete a realizar ela num modelo, né, ali à vista. Então, ela é uma volumetria financeira específica executada de uma vez só, e com o tempo, né, aquilo vai sendo diluído. Então, por exemplo, eu compro um equipamento na data de hoje e eu utilizo ele durante 3 anos, por exemplo, né? A gente tem que entender, né, que esse custo inicial que eu tive, né, esse volume todo que eu tive de uma vez só na data de hoje, ele vai ser diluído durante os próximos 3 anos, porque eu não vou precisar comprar outro equipamento, por exemplo, né? Então, uma vez que eu, por exemplo, comprei um servidor para executar uma workload específica da minha solução. Existe aí esse time range que se utiliza comumente, né, de 5 anos para, por exemplo, renovação de hardware, enfim, questões de garantia. Eu vou ter aquele custo inicial, né, abrupto, de uma vez só que eu vou comprar aquele servidor, e esse custo ele basicamente vai ser diluído aí nos próximos 5 anos que eu estiver utilizando ele, né? Na cloud isso se diferencia muito, que a gente tem o conceito das despesas operacionais, que é claramente assim, né, a gente traz para aquele approach do plano de celular que eu estava citando para vocês, né? Então, assim, o que acontece é que a gente vai ter a despesa diretamente relacionada, né, com o meu consumo com base naquele ciclo, né? A gente vai adotar o modelo comumente conhecido como pós-pago, né? Enfim, isso vai estar sempre sendo diluído, não a longo prazo, né? Mas ali a curto prazo, eu consumi durante um ciclo, os custos que eu tenho sobre aquele consumo vão ser ali já diluídos numa próxima fatura, enfim, no próximo ciclo, e isso vai variar de acordo também com, por exemplo, condições comerciais, né? Então, existem, por exemplo, contratos em que você faz um aporte monetário
e aí ele vai te gerar um volume de créditos e você, assim, vai continuar no modelo pós-pago, mas ao invés de, por exemplo, você pagar uma fatura com base naquele seu consumo, ele vai deduzir daqueles créditos, como, por exemplo, um modelo de plano de celular que você faz um aporte de créditos, mas você tem aquelas verticais bem estruturadas, né? Minutos de ligação custam X, SMS enviados custam Y, gigas de internet custam Z. E aí no final do seu ciclo, né, ele vai sempre olhar, né, o quanto foi consumido de cada uma das verticais e deduzir isso do seu crédito diretamente, né? Enfim, isso é uma questão mais comercial, né, assim, questão de condição de pagamento, mas é interessante ter visibilidade porque existem essas possibilidades do mundo de cloud, né? Então, é interessante a gente ter essa visibilidade, né? No momento de comparar o meu on-premises versus a minha nuvem, o que que eu preciso considerar, né? Eu posso, por exemplo, olhar para um on-premises e falar, nossa, mas eu vou ter um custo tão significativo para provisionar um ambiente de data center, por exemplo, né? Por que que a nuvem eu vou ter esse custo mensal aqui que proporcionalmente não existe, né, um coeficiente aqui que faz tanto sentido, justamente por conta desse tipo de approach de investimento, né? Assim, no modelo tradicional on-premise, você vai ter um aporte de uma vez só, isso vai sendo diluído de acordo com que o tempo vai passando, né? Nos cenários de cloud, aquilo é algo recorrente, ele está mais próximo, né, da sua execução ali com base no seu ciclo, então basicamente, o que você tem, né, é uma frente de entender. Essa frente de comparação, eu preciso olhar ela só para o meu momento atual, eu preciso olhar isso a longo prazo. Então, basicamente, você precisa ter entendimento claro, né, de que assim, eu vou comparar um premises com a nuvem. Muitas das coisas não é difícil de você comparar, porque aquilo que eu estava falando, é comparar maçãs com maçãs. Então, esse custo específico de storage de máquina, né? Eu vou ter um custo X que eu vou pagar uma vez só no meu data center local. Na nuvem eu vou pagar por custo giga, então, por exemplo, eu posso ter um file share, né? Pensando, por exemplo, no modelo de serviço, eu vou ter lá um servidor de compartilhamento de arquivos, que para dentro do meu servidor local eu vou ter que colocar X discos de 3 teras, né? Na nuvem, por exemplo, você consegue consumir isso de forma elástica. Então, por exemplo, eu vou ter disponível lá 9 teras diretamente para caso os usuários utilizem, mas se eles não estiverem utilizando isso tudo, né, tiver, por exemplo, alocado somente 3, tem essa vertical de custo mais voltada, né, para esse modelo elástico. Então, existe esse tipo de frente de comparação e você precisa entender, né, o que você vai considerar dentro daquele contexto. Então, falando, por exemplo, de um ambiente de máquinas virtuais, né, eu vou ter um custo recorrente mensal e o meu custo de data center vai ser uma coisa só, né? Então, é interessante, por exemplo, você fazer uma projeção de custo de 5 anos na nuvem, com base, por exemplo, em estimativas, né? Como eu falei aí em alguns slides anteriores, a gente fala sempre de estimativas, e comparar isso, por exemplo, com o custo que eu vou ter upfront dentro para a compra, por exemplo, de novos equipamentos de servidores, né? Então, é sempre interessante colocar essas verticais. E como a chamada colocava muito bem, né? A nuvem é mais barato? Depende. É interessante que você tenha essas frentes de comparação. É comum que seja mais barato, né? Mas assim, você tem que ter certos pontos de visualização de utilização que estejam bem estruturados para você ter isso muito claro, né, no seu dia a dia e no final, né, lá na conta daqui a 5 anos, enfim, você ter visão de que assim você consumiu X e realmente, né, se eu tivesse num modelo específico Y ou Z, eu teria consumido mais. Então esse tipo de coisa assim existe uma frente de comparações dos próprios investimentos, né? Falando num momento aqui de start de uso de cloud, né? Assim, acho que é interessante a gente sempre ter essa visibilidade, não só falando de clientes que estão migrando, né? Mas também de quem está nascendo já, né? Nativo na cloud, que está começando os primeiros pontos. Existem aí certas verticais que são muito interessantes da gente colocar, né? Primeiro que assim, né? Falando no início, a sua operação, ela não vai ser tão grande e significativa, né? Afinal, você está começando, você está colocando o primeiro pé ali, né? Dentro daquele ambiente. Então, a ideia é que você comece operando ali com uma capacidade justa, o que seja necessário para atender a sua demanda, mas que não seja superdimensionada, por exemplo, para uma demanda futura que você ainda nem tem, né? Mas ela precisa estar preparada para receber esse tipo de coisa, caso você precise crescer, né? Então, de forma geral, é interessante que a gente traga certos pontos, utilização de camadas gratuitas, todas as nuvens contemplam esse tipo de frente dentro do cenário, né? Então, por exemplo, tem ali
períodos camadas, né, de fato, assim, né, até tantos por cento de utilização, isso é gratuito, questão de utilização de recursos trial, né, então, eu tenho alguma coisa que está, por exemplo, em free trial, né, um tipo de máquina virtual que está num período de testes, é interessante que eu utilize. Você, como eu citei, né, você vai ter um baixo volume de utilização, então as verticais que vão ser utilizadas para mensurar, né, o seu ambiente vão, de fato, né, são menores, né, questão de volumetria de consumo, e existem dentro de todas as clouds diversas camadas de consumo e dentro delas versões mais baratas, né? Então é interessante que você tenha isso tudo e tenha visibilidade, que questões de alertas, né, pontos de consumo nesse seu ambiente de start, ele não vai ser tão significativo, né? Pensando principalmente pela volumetria que você tem, né? Você vai ter problemas pequenos, porém é muito interessante que nesse momento você tenha aqueles conceitos que a gente discorreu claramente estabelecidos para você, porque, né, falando num cenário de crescimento, a gente vai ter aí um aumento da carga, né? Logo a sua capacidade tem que ser maior também, né? Então, assim, questão de volumetria é sempre interessante, né, a gente ter isso muito claro, porque a volumetria ela sempre cresce, né? Então, por exemplo, eu tenho dados históricos de backup que são armazenados, a tendência é que isso vá aumentando cada vez mais, mesmo com você expirando as retenções, mas é uma tendência natural, né? Quanto mais você utiliza, mais volumetria você vai gerar, né? E a questão de própria demanda, né? Cada vez mais você vai ter aqui a sua demanda crescente, você precisa aumentar a sua capacidade e colocar pontos como, por exemplo, alta disponibilidade, possibilidade de recuperação e replicação do seu ambiente, né? Isso tudo vão adicionando não só recursos, mas também como diferentes verticais de precificação, como aquele ponto que eu coloquei previamente, né? Então, assim, isso tudo somado, ele vai expressar em faturas maiores. E um ponto interessante, né? Os seus alertas aqui, que antes eram coisas pequenas, porque você trabalhava em volumetrias pequenas, com menos recursos, eles ganham escala se você não tratar isso pela raiz, né? Então é interessante que você tenha sempre muito claro aqueles pontos que a gente citou, né? A nuvem, ela funciona como uma conta de luz, enfim, é um modelo de precificação que respeita, né, essa questão do pós-pago, e você precisa ter isso muito bem estruturado dentro do conceito do seu time de tecnologia e o time de operação, de que, assim, ações técnicas que eu tomo dentro do meu ambiente vão refletir diretamente no meu consumo. Então, pensando, né, o meu ambiente ganhou escala, ele ganhou questão de possibilidade de atender a demandas maiores, ele ficou maior por si só, eu vou ter questão de impacto direto no meu billing, né? Então, poxa, no mês passado eu estava operando num ambiente com que eu tinha um servidor de máquina virtual, que eu estava utilizando ele numa janela específica, minha fatura estava vindo tão pequena, fiz uma ação de marketing, as minhas vendas aumentaram, o meu time, por exemplo, incrementou uma funcionalidade nova na minha aplicação e sofreram algumas alterações, colocaram mais uma máquina para balancear esse tipo de utilização. O que acontece, o seu ambiente, né, vai crescer, vai ter crescido, ele vai ter sofrido alterações e a fatura vai se expressar isso. Basicamente, é sempre verticais que estão diretamente ligadas, né, proporcionalmente. E assim, o ideal, né, falando aqui principalmente de pontos de alerta e de consciência, é que você tenha visão disso desde sempre muito cedo, né? Então, assim, entenda as verticais de precificação do seu ambiente, né, do que você está utilizando, do que você pretende utilizar também. Então, é assim, basicamente, né, o core de soluções, mais para frente eu faço basicamente uma conclusão para a gente passar por isso tudo, né, mas o core disso tudo, ele está na consciência que você tem que ter sobre o seu ambiente, né, então é muito fácil provisionar recursos em nuvem, basicamente aí você tendo acesso a uma assinatura, você com o nível de permissão específico, é claro, você consegue ir lá, por exemplo, provisionar recursos de diversas capacidades, e isso tudo impacta de forma pós-paga, né? É como num self-service, por exemplo, que você tem ali o custo por quilo da sua refeição, né? Você vai ter uma infinidade de opções para você consumir, né? Para você colocar dentro do seu prato, mas o que acontece é que lá no final vai ter uma balança que vai mensurar o peso do seu prato, né? Então, assim, no momento que você está no momento que você está colocando aquilo para dentro do seu consumo, né, está incluindo aquilo dentro do seu ambiente, é extremamente importante que você tenha consciência, né, de que aquilo vai ter um custo no final do mês, enfim. E aí entram nessa possibilidade, como eu citei no cenário anterior, existem camadas gratuitas, existem recursos que estão, por exemplo, em período de free trial, né? Você consegue utilizar ele gratuitamente por X dias, enfim. Tudo isso são verticais que você tem que se atentar dentro do seu ambiente e
ter, né, essa plena certeza. Precisou escalar, precisou crescer, isso no final do dia vai sempre refletir, de certa forma, na maneira como que a gente está consumindo. Aqui, falando agora de algumas frentes de otimização de consumo, né, pensando para quem, por exemplo, já está dentro da cloud, né, já está consumindo isso de certa forma, a Microsoft ela tem aí umas saídas bem interessantes, né, assim, de questões que você pode considerar, né. Um ponto muito legal, que acho que é justo a gente colocar, é a possibilidade de janelas de utilização otimizadas, né? Então, pensando, por exemplo, aqui nesse cenário que a gente tem, né, um conjunto aqui de 10 máquinas virtuais que eu deixava elas ligadas durante todo o mês, né, para atender, por exemplo, um tipo de demanda específica, né? E aí você entende que, por exemplo, durante específicos pontos, né, por exemplo, fora do meu horário comercial, eu não tenho uma demanda tão abrupta quanto naquele horário específico, né? Então eu consigo, por exemplo, tirar certas máquinas do ar e ter uma janela de utilização um tanto quanto menor, né, do que aquilo, mas é claro, né, você não deixa de produzir. Isso é um ponto bem interessante, né? Eu não vou impactar na minha produção. Então, uma vez que, por exemplo, eu tenho todas essas máquinas aqui disponíveis, mas eu utilizo elas, por exemplo, somente 6 delas vão ficar 100% do tempo provisionadas, né? E 4 delas eu vou tirar em momentos que eu tenho um pico reduzido de demandas. Eu vou ter savings bem significativos, né? Só colocando adendo, esses valores aqui, eles são valores para a gente ter uma representação, uma ordem de grandeza, mas eles vão sempre variar com diversos pontos que eu já coloquei anteriormente, né? Mas, basicamente, 3 pontos aqui muito legais, né? A janela de utilização otimizada, então entender, por exemplo, aonde estão os picos e aonde de fato eu tenho infraestrutura super provisionada, né? Então, por exemplo, se eu tenho picos no momento do mês específico e eu estou rodando com a mesma infraestrutura o meu mês inteiro, existe, né, em algum momento, ou essa infraestrutura ela está abaixo, né, da linha de expectativa e naquele momento de pico ela vai ficar muito estressado, né? Você vai ter uma carga de utilização muito grande que não vai estar sendo compatível com o que você tem provisionado de recurso, ou então, naquele resto do mês, naquele período do resto do mês, você está tendo aí uma subutilização, você tem coisa lá provisionada que não tem nem sentido você está lá porque você não vai demandar tudo aquilo, né? Então, um ponto muito interessante é identifique os picos de demanda do consumo da sua solução e transpareça isso para o seu ambiente de cloud, né? Então é muito interessante. Aqui ele tem esse cálculo de máquinas que ficariam desprovisionadas fora de horários específicos. E uma coisa muito legal, né? Falando, por exemplo, de usos internos, é interessante você ter o alinhamento de janelas, né? Então, por exemplo, uma aplicação que ela é restrita ali para uso dos meus colaboradores internos, que eu vou utilizar, por exemplo, só dentro do meu horário comercial. Então, por exemplo, não tem necessidade de eu ter isso provisionado fora, além das 8 horas da noite e aos sábados e domingos. Então, você consegue ter toda essa frente de visualização das suas demandas, né? Assim, eu olho para o meu modelo de solução, para o meu modelo de negócio, aonde estão, né? Onde, quando ocorrem as minhas demandas e fazer de forma que, né? Eu enxugo a minha infraestrutura nesses momentos onde essa demanda é inexistente ou reduzida, né? Então, é muito interessante isso. Isso já traz um saving muito claro, né? Pensando, por exemplo, colocando frente a frente um ambiente on-premises, né? Você vai ter um custo estático de servidor. O seu servidor ele vai estar lá, porém, você tem custos, por exemplo, como o seu link de internet, que ele não é desprovisionável, né? Uma vez que você tem ele fechado com a sua operadora, ele vai estar lá disponível. O custo, por exemplo, de energia, que isso sim pode variar, por exemplo, né, você ter menos servidores ligados ali consumindo, mas isso tudo entram como verticais que na nuvem ela fica muito mais abstraída, por exemplo, o custo hora mês, né, aqui de máquina virtual, e dentro do seu ambiente on-premises isso está espalhado em diversas verticais, né? Mais para frente eu toco num ponto legal aqui, que é a calculadora de TCO da Microsoft, que é interessante quando a gente vai levantar esse tipo de coisa, mas é aquela coisa, né? Comparar sempre maçãs com maçãs. Também, né, seguindo nesse approach, existe uma frente que eu acho muito interessante, isso é um advento na nuvem também, assim, né, que é a frente de reservas, né? Basicamente, como eu citei para vocês, né, os recursos, cada um tem as suas unidades de precificação que são consideradas, e essas unidades de precificação têm valores unitários, e pensando, por exemplo, no escopo de utilização do mês inteiro, ele vai ter um custo recorrente, que se assemelha, né, com base naquele uso. Então, por exemplo, falando de uma máquina virtual, que é um recurso
acho que é simples, né, de todo mundo entender, você vai ser, por exemplo, sem abstraindo storage, né, armazenamento, rede, enfim, questões de conexão, abstraindo isso, falando só de computação, eu vou ter, por exemplo, um custo hora da execução daquela máquina e um custo hora de sistema operacional, né? Pensando num contexto de mês completo, eu vou ter de volta de 730, 744 horas, enfim, isso varia também de questão de mês para mês, né? Mas pensando que, por exemplo, eu tenho ali um mês, eu vou ter um consumo sempre semelhante, que se aproxima, né? Varia ali em alguns por cento entre 730 horas. Então, recorrentemente, eu vou ter um custo de uma máquina virtual próximo, por exemplo, de R$ 2.200, né? Como, assim, né, eu tenho por exemplo, é um servidor produtivo meu, por isso, de fato, eu não desligo ele em momento nenhum, eu não tiro ele do ar. Pensando nesse contexto, existe do nosso lado, né, do nosso lado, assim, da solução que está sendo utilizada, uma previsibilidade de uso estendida. Então, eu sei que eu vou utilizar aquele servidor a longo prazo e de maneira ininterrupta. E aí, o que a Microsoft vem com um approach muito legal para você, né? O modelo de reservas de instâncias, né? Então, assim, você pode, por exemplo, desculpa, passei uma a mais, pessoal. Você pode reservar aquele servidor durante um período de 12 meses, por exemplo. Reservas estão disponíveis para 12 e 36 meses e está vindo ainda, pelo que a gente consegue visualizar, para 5 anos, né, que é um período bem grande, mas você consegue reservar aquele recurso para utilização num período estendido, né? E o que é essa reserva? É basicamente um acordo que você firma com a Microsoft, ou seja, Microsoft, eu vou utilizar esse recurso durante um período dos próximos 12 meses. E ela fala, interessante, né? Isso é um compromisso, né, que você está fazendo, e em frente a esse compromisso, ela vai te dar um desconto sobre aquele recurso, né? Então é muito interessante. E como ela vai calcular isso? Beleza, ele está fazendo uma reserva desse recurso de uma máquina virtual nesse template, né, na região específica, enfim, aí entram as frentes de variáveis de custo. Num mês completo, ele teria um custo, por exemplo, de R$ 2.200 aproximadamente. Em 12 meses, ele teria um custo, né, fazendo a multiplicação, X. Vou dar um desconto em cima desse custo, que ele vai ter, né, para uso de 1 ano, e aí o que eu faço? Eu posso diluir isso mensalmente para ele, e aí você paga um valor ali recorrente, né, representando aquele bloco inteiro de 1 ano, e uma vez, né, que você está consumindo, independente, por exemplo, se você desligar ou ligar essa máquina, ela não vai sofrer esse tipo de alteração, né? Porque você já se comprometeu com aquele uso, você tem aquele custo estático, mas é para cenários de fato de utilização direta. E é legal também, né? Se você precisar crescer o potencial de consumo dessa máquina, aquela reserva ela continua sobre aquela capacidade que você reservou, né? Então o excedente você paga naquele modelo on-demand, falando principalmente de questão de volumetria de cores, né, que excedem, sempre guiado, né, pela vertical de precificação do seu recurso, né? Então, isso se aplica para diversos outros recursos na cloud, né? Tem muitas possibilidades. Um outro ponto, né? Isso aqui é um benefício exclusivo da Microsoft, falando de forma geral, né? Bem diretamente, que a gente sabe, né? A Microsoft é provedora do Windows e licenciamento de Windows indiretamente, independente da cloud que você está, isso vai ser tarifado para a Microsoft, né? Então, eu estou num outro provider que não é o Azure, consumindo máquinas virtuais Windows, o que acontece, né? Você está pagando diretamente para aquele provider e aquele custo ele vai pagar para a Microsoft, porque o custo de licenciamento ele é diretamente relacionado à Microsoft, né? Então, assim, para cenários, isso aqui se aplica muito bem para cenários, por exemplo, de levada de ambientes, né? Então, assim, eu estou fazendo uma migração do meu ambiente on-premises para cloud. Existem modelos de licenciamento, tanto de Windows Server quanto de SQL Server, que eles suportam essa funcionalidade aqui, que é muito interessante, que é o benefício híbrido, né? E o que é isso? É para cenários onde, por exemplo, você já tem um parque de máquinas local que é licenciado para a utilização de SQL e Windows, e o que acontece é que você fala para a Microsoft, eu já tenho a licença que contempla isso. Então, no momento que você leva isso para a cloud, você não precisa pagar, por exemplo, licenciamento no custo hora da sua máquina virtual. E aí, além desse saving, né, que você tem do modelo de reserva, você consegue aplicar, por exemplo, o Azure Hybrid Benefit, né? Então, assim, sobre o seu, inclusive sobre, né, o modelo sob demanda, você já não vai estar pagando o custo do sistema operacional sobre a hora de utilização, mas a reserva, né, você consegue ter savings muito agressivos. Então, é um ponto muito interessante, né, um diferencial aí da Microsoft como provedora de licenciamento, né, assim, de sistema operacional e solução, e você consegue, né, ter essa frente de otimização, aliviando o custo, por exemplo, de uma levada, né, para a nuvem, né, um projeto, por exemplo, de migração. E aí aqui
tocando, né, um pouco mais em pontos, falando agora de ferramentas, né? Eu acho que assim a nossa principal amiga aqui nesse cenário, né, muito comum a gente utilizar e estar sempre em contato com ela, é a calculadora do Azure, né? Essa calculadora ela é pública, até depois se vocês quiserem a gente consegue colocar aqui consigo colocar aqui para vocês no modelo de perguntas e respostas o link dela, mas pesquisou aí Azure Calculator, você vai encontrar ela, e ela clarifica muito bem a questão das verticais de preço que eu tenho em cada um dos recursos, enfim, tudo isso fica muito claro. E lá embaixo vai ter um disclaimer, né? Os preços aqui apresentados são para que você tenha uma visibilidade de ordem de grandeza e não refletem contratações recolhendo impostos e tributos, né? Então, assim, sempre contata um parceiro para ter a visibilidade aí mais apurada do seu modelo de contratação, né? Então, assim, mas é muito interessante, é uma ferramenta muito inteligente, então você consegue, por exemplo, compor, né, a sua estimativa com diversos recursos, a minha máquina virtual, os discos, uma rede de VPN, o backup daquela máquina, enfim, e tudo muito personalizável e fica claro, né, as verticais de precificação no modelo de utilização. É muito interessante utilizar, principalmente para você ter ciência do que você está consumindo na cloud, né? Para clientes que já estão, né, a gente tem aí à frente do Azure Cost Management, que é de fato uma consolidação da visualização de consumo do seu ambiente dentro das suas assinaturas do Azure, né? Então ele traz essa visibilidade gráfica já pronta e permite com que você execute ali queries, né, dentro do seu ambiente para trazer custos por grupos de recursos específicos, tipos de serviços, né? Um ponto interessante é que existe uma frente de compatibilidade de assinaturas com o Azure Cost Management, ele não é 100% disponível para todas as assinaturas, e para, por exemplo, contratação através da Brasoftware, né, assinaturas que não têm acesso ao Cost Management, você consegue, a Brasoftware oferta, né, para você possibilidades de utilização de outras ferramentas para você gerenciar o seu custo, né, então até propriamente através do portal Brasoftware Cloud, para quem contrata licenciamento através do CSP, por exemplo, você vai ter visibilidade lá através de dashboards baseados em Power BI do seu consumo, né, como está essa frente de acompanhamento do seu consumo, acompanha, né, segue a linha do Cost Management, mas é interessante você ter essa visibilidade que existe um local onde você consegue acompanhar, né, os seus custos de consumo de cloud. Um outro carinha que é muito legal, que ele está nativo, configurado dentro da plataforma do Azure, é o Azure Advisor, que é de fato ali uma solução que ela vai olhar para métricas de consumo do seu ambiente e colocar, né, alguns pontos de melhoria. Reserva essas máquinas, essa máquina aqui ela está sendo subutilizada, diminui o template dela, né? Então existe a possibilidade disso, é nativo na cloud. Basicamente você precisa só procurar entender, né, se tem aí algum tipo de recomendação que ele já está sinalizando para você. Esse print aqui acho que é um ponto muito interessante também. A Microsoft também viabiliza uma calculadora de TCO, né, que é o Total Cost of Ownership, que é de fato uma calculadora para você comparar custos no Azure e custos no ambiente on-premises, né? Infelizmente ela não representa tanto a realidade no Brasil, mas é interessante você ter visibilidade porque ela vai colocar diversos pontos que a gente não coloca no momento de comparação, né? Então geralmente eu só olho para, por exemplo, comparar a contratação de hardware local com nuvem, e eu não lembro que eu tenho, por exemplo, custos de licenciamento de software diretamente que se diferenciam, né? Custo de eletricidade, custo de resfriamento do meu data center, né? Então, tudo isso é colocado em pauta lá. É um pouco complexo de utilizar ela aqui no contexto do Brasil, mas é muito legal, né? É um recurso muito rico e que você pode implementar, né? Aqui eu coloquei o VMware Cloud Health, mas existem aí soluções no mercado que são softwares, né? Soluções que você conecta com a sua nuvem e eles vão te trazer insights, como por exemplo o Azure Advisor. Então, existem no mercado ferramentas para você de fato ter uma visibilidade e uma questão de otimização de consumo, né? E assim, falando de forma geral, né, qual é a melhor saída, né? Defina muito bem a sua estratégia de levada para a nuvem, né? Assim, que fique claro para você o que eu estou provisionando, né? O que eu estou subindo. Tem que ficar muito claro, principalmente, né? Verticais de consumo, então ações técnicas que eu tomo vão impactar diretamente. Tenha o seu time preparado para operar nesse modelo, né? Então, assim, se o meu time não está, por exemplo, habituado com o modelo tradicional on-premises, não é diretamente igual, né? Isso, então, assim, eu tenho que ter um time que está preparado para fazer esse tipo de operação, lembrar, por exemplo, de desligar uma máquina, que isso tem efeitos de custo, né? Não super provisionar frente de recursos, então, assim, tenha o meu time consciente de todos aqueles pontos que a gente passou muito bem.
use as ferramentas que estão disponíveis à sua disposição. Como eu falei, a Software traz visibilidade de consumo para os nossos clientes que consomem cloud através da gente, né? Tem lá, está lá disponível, você precisa ir lá, né, visualizar aquilo. Tem soluções do Azure que estão disponíveis, né? Eu compartilhei aqui alguns conceitos, né? A calculadora, então utilize as ferramentas que estão à sua disposição. E entenda muito bem as verticais de custo, principalmente do seu ambiente, né? Você não precisa entender o Azure como um todo. Deixa isso para os profissionais da Software, os profissionais da Microsoft, né? Entenda isso muito bem. E assim, busque fazer investimentos que facilitem o seu cotidiano, né? Então, por exemplo, tem um time que não está preparado para isso, talvez seja interessante você contratar uma consultoria para gerenciar o seu ambiente, ao invés do que você deixar na mão do seu time, o seu time não vai conseguir gerenciar aquilo, você vai ter custos de consumo muito excedentes. Então, assim, busque sempre investir de forma consciente, entendendo que aquele investimento seja feito de forma a otimizar o meu consumo e não simplesmente aumentar, né, ele em larga escala. Terminei às 11 horas, pessoal, bem justamente aqui. Mais uma vez aqui a gente pede a colaboração de vocês, se vocês puderem aqui escanear o QR Code, vai levar para vocês um link para a gente conhecer um pouco mais de você, enfim, é muito brevemente, né, você vai preencher e não tem por que se preocupar aí com essas questões, e aí, se tiver alguma pergunta aqui, eu vou respondendo pelo chat, se o Paulo quiser fazer mais alguma colocação, fica à vontade, Paulo. Não, cara, primeiro eu queria parabenizar a sua apresentação, acho que você trouxe um conteúdo valioso e acredito que vai fazer muito sentido para a maioria dos nossos participantes aqui, né? Convidar mais uma vez o pessoal para participar das nossas redes sociais. Temos duas perguntas aqui e aí eu vou compartilhar contigo. A primeira é o Antônio Rodrigues, disse que chegou um pouquinho atrasado e que se perguntou se vai ficar gravada essa apresentação. Eu acredito que sim, viu, Antônio? A gente vai posteriormente compartilhar essas apresentações com todos que entraram nessa reunião. A gente vai encaminhar o link, mas eu já te convido a, se você tiver qualquer dúvida, mesmo que por conta de eventualmente você ter perdido no começo da apresentação, encaminha para a gente, enfim, a gente está super à disposição para fazer um bate-papo contigo, tá bom? E o João Vitor consegue disponibilizar o site de comparação de precificação. Você tem esse link fácil aí, Cláudio, para compartilhar com o pessoal? Coloco aqui na questão do João Vitor, na resposta, o link de comparação dos recursos, tanto para a AWS quanto para a GCP, e aí ele fica acessível aí, pessoal. Já coloco aqui na sua resposta, João. Perfeito. Então, eu queria agradecer ao Antônio e ao João pelas dúvidas que eles encaminharam. Se não foi respondida na sua totalidade, pessoal, novamente, a gente tem aqui todos esses canais para vocês encaminharem para a gente as suas dúvidas. Estamos total à disposição para apoiá-los, apresentar também para vocês o nosso programa e como a gente pode auxiliá-los também na camada comercial, ou seja, como que a gente pode potencializar a estratégia de venda da sua empresa através do nosso time comercial. A Brasoft já tem um time comercial de mais de 100 colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro e a sua solução pode fazer parte do nosso portfólio de vendas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, seja do ponto de vista técnico que o Cláudio apresentou, seja do ponto de vista comercial, a gente está inteiramente à disposição de vocês. Tá certo? A gente vai encaminhando aqui para o final da nossa apresentação, para a gente respeitar o horário. Queria agradecer a todos os participantes pelo tempo de vocês, né, por estarmos juntos nessa manhã. Cláudio, mais uma vez, parabéns pela apresentação e muito obrigado pelo conteúdo compartilhado. E, pessoal, espero ver vocês em breve, seja nos nossos canais digitais, seja em alguma reunião que a gente possa aprofundar esse tema com vocês. Tá certo? Agradecer também a todo o time de marketing, o time de academy da nossa companhia, que foi quem fez com que esse evento fosse possível. E, mais uma vez, espero que em breve a gente se fale. Um ótimo dia para vocês, muita saúde, fiquem bem e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Até breve.